Quantos crentes que no dia de hoje tem vergonha do evangelho, hein? Quantos crentes que hoje não tem coragem de andar com a Bíblia na mão, hein? Quantos crentes que no trabalho ninguém sabe que ele é um evangélico, que ele é um cristão. Tem 5 anos numa firma, 1 ano, ninguém nunca ouviu falar de Jesus da boca dele. O apóstolo Paulo, ele falou: eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho. Ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você acha que Deus vai te salvar porque você é evangélico? Você está muito enganado. Você acha que Deus vai te salvar porque você é um católico, ou porque você é qualquer outro tipo de religião? Meu irmão, é o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Abre por favor em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, versículo 37. Glória a Deus. Pode ler, varão. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Senhor. Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Assim como aconteceu nos tempos anteriores do dilúvio, será na vinda do Filho do Homem. Você já ouviu falar muito bem da história de Noé? Uma geração adúltera, uma geração maliciosa, uma geração de pessoas que não queriam saber de Deus. A geração de Noé era uma geração que por 120 anos ouviram uma palavra essa que veio da boca de Deus. E a palavra que Deus falou para Noé foi: Noé, eu me arrependi de ter criado a raça humana sobre a face da terra. Agora vou destruir essa terra com água, com dilúvio. E assim aconteceu. 120 anos, aquele homem, aquele pregador da justiça, pregava sobre a terra e construía a arca. Ele pregava sobre a terra que a terra seria inundada e construía a arca. Assim foi, por 120 anos, os moradores da terra ouviram, mas não deram crédito. Assim é essa geração, uma geração essa, que há 2000 anos, após a ressurreição de Cristo, o Evangelho está sendo pregado na terra. Uma geração que há mais de 2020 anos está ouvindo falar que Jesus vai voltar. Quando Jesus subiu para o Pai, os apóstolos começaram a pregar que Jesus ia voltar. E até hoje continua sendo pregado isso. Só que você ainda não abriu os seus olhos. Porque se você tivesse abrido os seus olhos, você ia entender que os dias estão contados. Você ia entender que não é tempo de você ficar brincando, não. Tá cheio de crente dentro de templo, mas é só título. Pastor, missionária. Mas missionário que é missionário faz missão. Mas os missionários de hoje só tem título. Missão para eles é pregar em cima do púlpito, é cantar e fazer o povo chorar. Isso nunca foi missão. O apóstolo Paulo, ele deu o exemplo. Ele passou muito aperto nos navios, quase afundando. Ele passou por fome, passou sede, foi apedrejado, foi açoitado. Isso é ser missionário, isso é fazer missão. E no final, foi degolado. Você é missionário? Quantas vezes você foi perseguido pelo Evangelho? Você é missionária? Quantas vezes você foi perseguido pelo Evangelho então? Só essa semana 2 vezes já tentaram me agredir, só essa semana. Por quê? Porque não pode pregar a palavra de Deus mais como ela é. Tem que pregar o Evangelho light, o Evangelho que todo mundo gosta. Mas eu vou te falar uma coisa: o Evangelho light que todo mundo gosta não converte ninguém. O Evangelho light que todo mundo chora e se alegra não converte ninguém. O Evangelho que converte o homem é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que transformou a minha vida, me tirou da cocaína, me tirou da vida errada que eu vivia. O Evangelho que tirou a arma da minha mão foi o Evangelho de Jesus Cristo. É esse Evangelho que eu vim pregar hoje. É essa palavra que eu estou pregando para você agora. Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Desperta tu que dormes. Efésios capítulo 5, versículo 11 e 12. Desperta, ó tu que dormes. Desperta você que está dormindo.
Jesus ele vai voltar a qualquer hora e momento. Estamos vivendo um momento esse que a terra está dormindo, como aconteceu nos dias de Noé. Efésios capítulo 5, versículo 12. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Pode ler, varão. Leia aí para nós. Porque o que eles fazem em oculto, Porque o que eles fazem em oculto, o só referir e vergonha. repete por favor, eu não entendi. Porque o que eles fazem em oculto, O só referir e vergonha. é só até referir que é vergonhoso. Pode ler, continua. Mas todas as coisas, Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Deixa eu te explicar para você. Você está dormindo. Não significa que você está caminhando, você está acordado. Não é esse sono. O sono que a Bíblia está falando é um sono que dormiu aquelas 10 virgens da parábola que Jesus contou. É aquele sono que também dormiu a geração de Noé. Sabe o que é dormir? É uma pessoa, por exemplo, cobrar algo de você, você fica parado sem reação. É uma pessoa pedir algo para você fazer, você fica parado sem reação. Sabe o que Deus está pedindo dessa terra? Está escrito lá em Tessalonicenses, primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5. No capítulo de número 5, em Tessalonicenses, versículo 6, está escrito assim. Pode ler, varão. O que Deus está pedindo da terra é a sobriedade, a vigilância. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Glória a Deus. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Leia, varão. assim pois não durmamos com os demais. Como os demais. Pelo contrário, Vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite. Os que dormem de noite. E os que se embriagam, de noite. Amém. Amém. Os que dormem de noite. O que aconteceu na parábola das 10 virgens? Elas dormiram até antes da meia-noite. Quando chega meia-noite, aí vem uma voz. Aí sai aos encontros. O que aconteceu ali foi o seguinte: a igreja toda vai dormir 100%. 100% dela agora, nesse momento, está dormindo. 100% dos moradores da terra estão dormindo na fé. Estão dormindo na fé. Estão dormindo porque se Jesus voltar agora, é uma grande certeza que poucos vão subir agora. Mas o que acontece? Vai chegar um momento em que vai haver o grito do Espírito Santo e você vai acordar, você vai enxergar que você está distante de Deus, que você não está preparado. E aí agora você vai ver que não tem mais a oportunidade, você vai ver que não tem mais a chance de você consertar, pois agora o rei já voltou, o noivo já voltou e buscou a sua igreja. Foi o que aconteceu na parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, foram embora com o noivo. A outra parte, que era as outras 5, a metade da igreja, ficou comprando. Foram lá nos que compravam, nos que vendiam. Os que vendiam ficaram, os que compraram ficaram. Os que ficam achando que vai comprar salvação com dízimo, oferta, com obras de caridade, simplesmente por marcar presença dentro de igreja, são os compradores da fé. E aqueles que estão recebendo o seu dinheiro também, pegando envelope, eles são os que estão vendendo a fé. Então essas duas classes ficam, os que compram e os que vendem. São os dois que estão desapercebidos. É esses dois grupos que está desapercebido, que está dormindo na fé. Os que estão comprando e os que estão vendendo. Os que estão comprando estão achando que estão agradando a Deus, mas não estão não. Estão cooperando com o comércio gospel. Os que estão ali entregando dinheiro,
na mão de homens, sem saber o que eles estão fazendo com isso, sem prestação de conta, vai ter algo a se justificar diante de Deus. É uma grande ignorância hoje que nós estamos vivendo. Estamos falando de sono, e a ignorância representa o sono. Uma ignorância muito grande. As pessoas falam assim: eu estou ajudando a obra de Deus, não tenho nada a ver o que eles estão fazendo. Sim, você tem a ver sim o que eles estão fazendo. É o seu dever, é a sua obrigação, você pedir eles para prestar conta do que eles estão fazendo com a verba que está entrando dentro da igreja, sim. Sabe por quê? Porque você pode estar sustentando o luxo de falso profeta, e é por isso que falso profeta se multiplica. É como eu costumo dizer, o falso profeta é o castigo do falso crente. O falso profeta é o castigo do crente ignorante que não lê a Bíblia, que não consulta a Deus antes. A Bíblia fala de uma história de o profeta velho e o homem de Deus. É um exemplo para a grande maioria. O profeta velho, ele viu que chegou um homem de Deus na cidade. Esse homem de Deus chegou na cidade, Deus tinha falado o seguinte para ele: você não vai comer, você não vai beber dentro dessa cidade, porque essa cidade ela está contaminada pelos demônios. E aí assim acontece que esse homem de Deus ele resistiu. Veio a primeira tentação e ele falou: não vou comer nem beber nessa cidade porque Deus mandou. Mas agora vem um profeta velho, um falso profeta. Ele chega e diz: olha, pode comer e beber, porque veio anjos do céu e desceu e falou comigo que você pode sim comer e beber nessa cidade. Come. Aconteceu, sabe o que? Aquele homem mentia, aquele falso profeta enganou aquele homem de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Agora Deus, ele usa aquele falso profeta e fala o seguinte: como você foi desrespeitoso e desobediente à minha ordem, à minha palavra, comeu e bebeu na mesa dos demônios, agora você vai ser comido pelos leões, o seu cadáver não vai ser sepultado e a sua jumenta vai continuar lá amarrada do seu lado. Assim aconteceu. Esse homem de Deus pegou o caminho de volta para a cidade e os leões o devoraram. A jumenta ficou lá inteira, os leões nem tocou na jumenta. Sabe por quê? Você vai falar o seguinte: mas Deus foi injusto, Deus foi desonesto, ele foi enganado. Sabe o que aconteceu aí? O que está acontecendo com você? Você está sendo enganado porque não consulta a Deus. Você está sendo enganado porque tem uma Bíblia na sua casa, mas deixa ela empoeirar, não abre as páginas dela para saber o que está escrito. Assim aconteceu com aquele profeta, aquele falso profeta enganando aquele homem de Deus. Ele tinha que ter consultado a Deus. Ele tinha que ter consultado a Deus, falado com Deus primeiro, para saber se era o que Deus queria dele. Assim está fazendo muitos. Assim a humanidade está caminhando. Se aliança com uma religião e não procura na Bíblia saber se essa religião é de Deus. Ficam defendendo religiões, ficam defendendo homens. Meus irmãos, acorda para a realidade. Amados, desperta para a realidade. Jesus Cristo, ele vai voltar muito em breve. Esse céu que hoje nós contemplamos com nossos olhos, ele vai se abrir, e num abrir e piscar de olhos, Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. E esse arrebatamento não está distante. Esse arrebatamento ele vai acontecer. Somente aqueles que estiverem preparados vai subir e vai ver. Mas aqueles que estão dormindo na fé, eles simplesmente não verão, mas só verão as notícias. E é o que está prestes a acontecer, mas a humanidade não está dando ouvido. O arrebatamento está prestes a acontecer e a humanidade continua dormindo. O arrebatamento está prestes a acontecer, os bares continuam lotados e sem temor de Deus, a raça humana continuam zombando como nos dias de Noé. A raça humana chegou a um estado mais irracional do que os animais. A raça humana ela está mais irracional do que os animais. Na geração de Noé, os animais entraram na arca, todos eles entraram, mas os homens não, entraram só 8.
Noé e sua família entrou dentro da arca. Assim está acontecendo. A raça humana está irracional. Está acontecendo como aconteceu nos dias de Noé. Está sendo alertado. Jesus está voltando. Jesus virá muito em breve. Se arrependa. E a humanidade virando as costas e continuando nos seus prazeres. E a humanidade continuando, visitando os bares, se embriagando, praticando as orgias, as imoralidades, as depravações, que é contra a vontade do Senhor. Mas hoje você está ouvindo, o que Deus ele quer de você é arrependimento. Deus quer que você se arrependa de todo o pecado. Deus quer que você deixe todo o pecado que está em oculto, desde aquele sentimento de ira, aquele sentimento de rancor, até aquele pecado mais imoral que os olhos humanos contemplam. Arrependei-vos, arrependei-vos enquanto ainda há tempo. Arrependei-vos enquanto ainda há tempo. Enquanto esse céu não se abriu ainda, se arrependa. Enquanto Jesus ainda não desceu para buscar a sua igreja, se prepara. Hebreus capítulo 9. A palavra, vamos ver o que diz. O que te espera após a morte? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar assim, ó, o que me espera após a morte? Reencarnação? Mentira de Satanás. Purgatório? Mentira. É mentira. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. A palavra do Senhor, ela diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É purgatório que existe após a morte ou a reencarnação? Leia aí, varão. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto, vindo após isto, segue-se o juízo. o juízo. Está ordenado o homem morrer uma só vez, após a morte então segue a juízo. Você compreende o que é isso? Os espirituais compreenderam. Após a morte, está ordenado eu e você morrer uma vez. Compreende? Não tem reencarnação. Após a morte, eu não vou ser purificado num lugar. Eu tenho que estar purificado pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque após a morte não existe purgatório. Após a morte, segue a juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Após a morte, segue a juízo. Não existe um lugar para te purificar, não. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, para você compreender o que é a purificação. Que a purificação não está no lugar, a purificação está em alguém. A purificação não é um lugar que você vai morrer, vai ficar lá, vou ficar descansando, Deus vai me perdoar, vai me limpando, e agora Ele vai me pôr no bom lugar, porque minha família rezou 7 dias. Não é assim. Leia aí, varão. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras, aqueles que lavam as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista, para que possam ter direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Amém. Até aí, varão. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade, a cidade que Jesus preparou, pelas portas. É a única forma de entrar pelas portas. Agora, para entrar por essas portas, Jesus falou o quê? Mais do que feliz, ou seja, bem-aventurado, aquele que se limpa, se purifica no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, para que assim eles tenham direito a entrar na árvore, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela porta da cidade. Você quer entrar na cidade que Jesus preparou? É a pergunta. Você quer entrar na morada celestial, a qual Jesus preparou? Então se purifica, então se arrepende. Quando você se arrepende, o sangue de Jesus, ele te limpa, ele te purifica, ele te lava de dentro para fora. Aonde o homem malicioso, ele deixa de ser malicioso. Aonde o homem adúltero e imoral, ele deixa de ser adúltero e imoral. Aonde o ladrão deixa de ser ladrão. Aonde o homossexual, ele deixa de ser homossexual. Jesus, quando ele te limpa, você se livra de todo pecado. Jesus, quando ele te transforma,
você se torna uma nova criatura. Aqui está diante de você uma pessoa que foi transformada pela palavra de Deus. Aqui está diante de você uma pessoa que outrora era um drogado, um dependente químico, um homem, como eu falei, que andava nessa cidade aqui. Eu chegava na porta das boates, eu dava tiro só para esvaziar e ver o povo saindo correndo. Um homem que todavia viveu no pecado, mas agora lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Entende uma coisa, meu irmão? É pelos frutos que se conhece. Jesus falou que é pelos frutos que se conhece a árvore. A árvore é você. Eu e você somos a árvore. E se nós não dermos fruto para Deus, nós seremos podados, nós seremos cortados, seremos lançados no fogo. É pelo fruto que se conhece. O homem, ele não é conhecido que ele é de Deus, porque ele agora é evangélico, não é? O homem e a mulher não é conhecido que ele é de Deus, porque na camisa está escrito eu amo Jesus, não é? O homem só é conhecido pelo seu fruto. O mentiroso deixa de ser mentiroso, o homossexual torna homem, a lésbica torna mulher, e assim por diante. O cachaceiro, ele se torna sóbrio, o mentiroso se torna verdadeiro, o injusto se torna justo, aquilo que é torto se endireita. Foi isso que João pregou, João Batista pregou: raça de víbora, endireitai as vossas veredas. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem disse para você que tem como você dar uma escapada do inferno? É só se arrependendo, é só endireitando seus caminhos, é só deixando o pecado. É a única forma. A Bíblia vai dizer que é um caminho estreito. É estreito, mal passa uma pessoa, quanto mais a bagagem do pecado. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mal passa um homem, quanto mais a bagagem do pecado. O caminho é muito estreito. Você quer entrar por ele? É difícil. Só que, porém, há uma questão a se analisar. Nesse mundo também é difícil. Também temos tribulações nesse mundo. Jesus falou que nesse mundo teríamos grande aflição. Mas ele também diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Leia, varão. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso, e humilde de coração. Amém. É Jesus que está falando. Está escrito, mas quem falou essas palavras foi Jesus. Ele disse: vinde a mim, pecador. O pecado, ele te traz cansaço. Vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, porque o pecado oprime mesmo. O homem fica oprimido, depressivo, com insônia. O homem fica oprimido pelo pecado, ele se sente pesado. Mas Jesus falou: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Você quer andar mais leve? Olha, eu tenho uma boa notícia para você, hein? Eu tenho uma ótima notícia para você. Você não precisa de cervejinha para ficar mais leve, não. Quem te alivia o fardo é Jesus. Você não precisa de uma maconhinha, um brauzinho para ficar mais levinho, mais alegre, não, viu? Jesus é a verdadeira alegria, a verdadeira paz. A alegria que este mundo te dá é Satanás te enganando. Fui muitos anos enganado por Satanás, muitos, como eu falei. Escravo de Satanás, escravo do pecado. Buscava alegria também, todo mundo busca, mas a alegria está em Jesus. Quantas vezes nessa praça aqui bêbado, drogado? Quantas vezes tomando baculejo de polícia nessa praça aqui, passando vergonha? Quantas vezes tive moto apreendida por conta da vida que estava levando, vivendo de forma injusta? Aí tem como fazer alguma coisa? Não tem, né? Por isso que Jesus falou que você precisa se converter, porque o injusto, ele tem que se tornar justo, o mentiroso tem que se tornar verdadeiro, o bêbado tem que se tornar sóbrio, como o irmão acabou de ler, 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, sejam sóbrios, mas a terra não está assim sóbria, a terra não está mais sóbria,
Os moradores da terra estão andando cada dia mais embriagados, porque os seus problemas são grandes. Mas a forma de você resolver os seus problemas não é beber numa para esquecer os problemas e para ficar mais leve, é se arrependendo e indo aos pés de Cristo. Chorar nos pés do homem muitas pessoas fazem, chorar aos pés da mulher muitas pessoas fazem, mas cadê os corajosos para chorar aos pés daquele que pode te salvar, aos pés daquele que pode te dar paz e o verdadeiro alívio? Olha para você ver o tanto que a humanidade está cega. Olha para você ver, meu irmão. Jesus não prometeu facilidade, mas esse mundo também não é fácil. Analisa, coloca numa balança. Não é fácil esse mundo também. Com Jesus também não é fácil, mas porém Jesus, você conta com Ele em todos os momentos. Mas nesse mundo você não pode contar com ninguém. A força do homem é limitada. Os seus maiores amigos, que são seu pai e sua mãe, a força deles são limitada. Quem pode te ajudar em todo momento e nunca vai te desamparar vai ser Deus em toda hora que você precisar. Seu pai e sua mãe dormem, você vai precisar deles, eles estão dormindo, mas Deus não, Ele nunca dorme. O guarda de Israel nunca dorme. Salmo 121. O guarda de Israel, meu pai, é o meu pai que está no céu. O guarda de Israel, ele não está dormindo. Ele não está dormindo. Aquele que pode te socorrer e que não falha, seu pai e sua mãe, eles dormem. Mas o nosso Deus, ele não dorme. Não dorme. Salmo 121. Pode ler. Eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Olha só, da onde que vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem da onde? Do Senhor. Fez o céu e a terra. Do céu e a terra, amém. Só até aí. O meu socorro vem do Senhor. Ele é o único que pode te ajudar e que pode me ajudar, e é o único que me ajudou. O único que me ajudou foi Jesus. Na hora que eu pedi ajuda de alguém, ninguém me ajudou. Na hora que eu precisei ser internado numa clínica para poder me livrar das drogas, ninguém me internou. Na hora que eu precisei largar a vida que eu vivia, ninguém, fiquei sozinho. Mas Deus, Ele não desampara ninguém. O nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Você vai descobrir quem é os verdadeiros quando você escolher seguir Jesus. Quando você seguir Jesus e as pessoas continuar junto com você e elas continuar te amando, é porque elas são verdadeiras. Mas daqueles que comigo caminhavam até hoje, não tem um sequer mais. Não tem um, aquele que falava, dava um tapinha nas costas e falava que eu era o tal porque tinha um carro bom, com um sonzão e dinheiro na mão e droga. Cadê? 7 anos que eu não vejo mais essas pessoas, 7 anos. Porque tem 7 anos que Jesus, Ele transformou minha vida, mas 4 anos que eu estou caminhando com Cristo. Hoje eu tenho 4 anos que eu caminho com Cristo. Eu vou falar uma coisa para você: perca de tempo você ficar batendo perna, né? Buscando solução em alguém, em algum lugar. Perca de tempo você viver sua vida sem Deus, é perca de tempo. Eu não estou falando isso porque hoje eu sou evangélico, porque eu não sou evangélico. Eu sou um cristão que sigo essa palavra. Eu não vivo dentro de 4 paredes, não tenho uma igreja com placa. Faço culto dentro dos lar com os irmãos. Pregamos no decorrer da semana nas ruas, nessa cidade, e quando temos oportunidade em outra cidade também. Servir a Deus não é você dar dízimo na mão do homem, do pastor, não é você falar o seu evangelho. Servir a Deus, bater o seu joelho no chão, feche a porta do teu quarto, ora ao Pai em secreto e pratica essa palavra. É isso, é nisso que muitos estão se perdendo. Tem muitos que falam assim: eu sou católico desde que eu nasci, 30 anos católico, mas não pratica a palavra de Deus, ou seja, não conhece a Deus. Mas eu cresci no berço evangélico, me desviei, mas hoje tem 20 anos que eu sou evangélico. 20 anos, você tem noção? 20 anos sem conhecer a Deus. Porque tem pessoas que têm 20 anos, 30 anos de religião, mas nunca leram a Bíblia, ou pelo menos ouvem, né? Mas não colocam em prática. Tiago 1:22, olha para você ver o que está faltando. Tiago capítulo 1, versículo 22. Olha para você ver o que está faltando na vida dos evangélicos e dos católicos. Olha para você ver o que está faltando para acontecer a salvação na vida do evangélico que viveu a vida inteira na religião evangélica. Na vida do católico, o que está faltando para ele ser salvo? Tiago capítulo 1, versículo de número 22.
Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas que estão colocando a dependência da salvação no que elas fazem de bom. Mas não é o que você faz de bom que vai te colocar no céu. Não é, pode ter a certeza disso. Tiago 1:22. Lê aí para nós. Tornai vós, pois, praticantes da palavra, Sejais, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla um espelho o seu rosto natural. o seu rosto natural. Amém. Tiago capítulo 1, versículo 22. É isso que está faltando na vida do verdadeiro crente, verdadeiro cristão, católico, evangélico. É isso que está faltando. Sabia que você corre risco de ir para o inferno mesmo sendo um evangélico, um religioso? Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes da palavra de Deus. É isso que falta, ser praticante da palavra de Deus. Porque ouvir, meu irmão, todo mundo ouve, até o ateu ouve. O ateu conhece essa Bíblia que eu carrego mais do que eu. O ateu conhece essa Bíblia mais do que um pastor. Ele estuda essa palavra. O muçulmano sabe quem é Jesus. Satanás, a Bíblia diz que Satanás, ele conhece a palavra também de capa a capa. No Evangelho de Tiago, capítulo 2, vai dizer: tu crês que há um só Deus? Tu crês em Deus? Fazes bem. Até os demônios o creem e se estremecem. Acredita em Deus, meu irmão? Faz mais que sua obrigação. Mas não significa que, por crer em Deus, vai ser colocado num bom lugar, não. O apóstolo Tiago, ele diz: tu crê em Deus, fazes mais do que sua obrigação. Os demônios também acreditam. Mas qual que é a situação dos demônios? Já estão subjugados, estão esperando, aguardando o juízo final para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não é essa situação a sua? Você não acredita em Deus também? Você não tem a fé? Mas a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Acreditar em Deus sem praticar a palavra de Deus não serve para nada. Acreditar em Deus sem fazer a vontade de Deus caminha para o inferno do mesmo jeito. Assim, nós estamos vivendo uma terra que está brincando com a palavra de Deus. Uma geração de crente que está brincando com a palavra de Deus. O Brasil, né? Por que eu prego diretamente para religiosos? Porque a grande maioria um dia foi ensinado num caminho de uma religião, mas se perdeu. O Brasil é um país que se intitula ser cristão, mas sabemos que na prática isso não passa de uma mentira e uma hipocrisia. Cristão somente de título, porque se vier a perseguição, a grande maioria vai negar Jesus, a grande maioria vai pular para fora do barco. Então já começa por aí. O verdadeiro cristão, ele está pronto para morrer por Jesus. Pergunta, se eu entrar dentro de uma igreja que está aberta hoje, e eu pegar o microfone e falar: quem que quer morrer por Jesus hoje? Vai falar: misericórdia, irmão, está repreendido. É assim que os crentes hoje estão fazendo, estão evitando a morte. Mas a morte, meu irmão, olha o que o apóstolo Paulo ele diz: viver para mim é Cristo. Você compreende isso? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Só é lucro na morte do cristão quando ele está em Cristo. Mas a Bíblia também diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, mas antes espera Deus que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, aí ele viverá. Deus não tem prazer no traficante morrer com a pistola na mão. Deus não tem prazer do homossexual morrer nessa prática imoral, não. Não tem prazer. Ele espera que se arrependa e deixe essa prática. Provérbios diz assim: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre não prosperará. Sabe o que significa? Arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro
é confessar o pecado diante de Deus e deixar o pecado diante de Deus. Arrependimento verdadeiro não é falar eu me arrependo, mas arrependimento verdadeiro é confessar com teus lábios e se afastar, virar as costas para o pecado. Mas aqueles que encobrem as vossas iniquidades não prosperarão diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele que encobre a sua iniquidade não prospera diante de Deus. Por isso confesse o seu pecado diante de Deus. Confessa mesmo que você está vivendo uma vida distante de Deus e deixa essa prática. Confessa mesmo diante de Deus, reconhece o seu coração, ele te aponta quando você está no erro. A consciência humana, ela diz quando o homem está no pecado. A própria consciência, ela acusa quando você está fazendo algo errado. Quando você está no pecado, você tem essa consciência. Você tem muita consciência de que seus caminhos estão agradando a Deus ou não. Se seus caminhos não estão agradáveis a Deus, se conserta hoje, se arrepende hoje, e aí você prosperará, e aí você alcançará a salvação. Faz uma aliança com Cristo, entrega os teus caminhos a Ele. Salmos 37, versículo 6, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele o fará. Você sabe onde você está em falha com Deus, confessa onde você falhou com Deus e deixa, e aí você alcançará a misericórdia. Aí você alcançará a misericórdia. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Romanos 1:18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Sim, Deus, Ele é amor. Ele é amor. Ele não mudou. Mas também Ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Deus do Velho Testamento se manifesta irado contra o pecado e até hoje continua. Sabia que Deus ainda tem a ira contra o pecado da humanidade? Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Nova aliança, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Romanos 1:18. Leia, varão. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Só tem aí, varão. Amém. Da onde que vem a ira de Deus? Do céu. Do céu se manifesta a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade em mentira, a justiça em injustiça. A ira de Deus, ou seja, ela vem contra a desobediência do homem, ela vem contra o pecado do homem, aonde a Bíblia vai dizer que Deus fez homem e Deus fez mulher. E aí agora você vê uma sociedade lutando pela ideologia de gênero, uma sociedade lutando para desfazer o princípio que Deus criou, aonde o princípio que Deus criou, homem e mulher. E agora você vê dezenas de ideologias de gêneros e você vê uma luta terrível para que isso venha a ser tornado uma lei aprovada no Brasil. Então do céu vem a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade e mentira, contra aqueles que andam em caminhos desonestos e injustos, contra aqueles que aborrecem a Deus. Olha só para você ver onde que estão mudando. Pois mudaram. Versículo 25, leia, varão. Romanos 1, versículo 25. Romanos 1. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Pois mudaram a verdade em mentira. Como assim? Ah, não tem nada a ver isso daí não. O que tem? É só um pouquinho. O que tem a ver? O que mudaram a verdade em mentira? Lê no versículo 26, versículo abaixo. Qual que é a verdade que eles mudaram em mentira? Por causa disso, vos entregou Deus a paixões infames.
Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Pois até as mulheres mudaram o seu uso natural e íntimo à natureza contrária. Continua. Semelhantemente também, os homens também mudaram, deixando o contato natural. Os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente nas suas sensualidades. Amém. Então é isso. Mudaram a verdade e mentira. As mulheres deixaram o uso natural do homem. O que é uso natural? Se hoje eu estou aqui é porque teve um homem e uma mulher que teve uma relação. Esse é o uso natural. É esse. O órgão genital não foi feito para outro tipo de uso, não. Reprodução. Esse é o modo natural a qual Deus criou. Homem com homem, a Bíblia chama de abominação. Mulher com mulher, a Bíblia chama de abominação. Ah, mas eu nasci assim. Então você está falando que Deus errou. Aí você então começa a blasfemar contra Deus. Porque aí você vai dizer o quê? Deus errou. Eu sou uma exceção. Deus errou na minha criação. E aí você está chamando Deus de mentiroso. E a Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nunca mudou, nunca mudará. A Bíblia diz que tudo quanto Deus faz é perfeito. Sabe o que é imperfeito? A mente do homem. A malícia começa na mente do homem. A perversão começa na mente do homem. Os desejos maliciosos e imorais começam na mente. Ah, mas é desde pequeno. Justamente dentro de casa que começa. Justamente pela conduta e a educação e a vida que vive. Sabia que muitas crianças se tornam homossexuais através de um estupro, através de uma situação que ela vive? Sabia que muitos se tornam por causa de uma macumba que é feita? Sabia que muitos se tornam homossexual porque simplesmente ele foi molestado, ou então viu na televisão, ou então viu na escola, e aí começou a achar que ele era daquele jeito. Então é aqui na mente que Satanás planta isso. Você não nasceu gay, você não nasceu homossexual, você não nasceu lésbico, você nasceu um homem, você nasceu uma mulher. Você é uma mulher, você é um homem, e é isso que você tem que ser, porque assim Deus criou. Deus criou o homem e a mulher. Deus ama todos. Por isso Ele quer que você se arrependa. Por isso Ele te espera de braços abertos. Só basta você fazer igual o filho pródigo. Pai, pequei contra ti, Pai. Eu não sou digno, Pai, de ser recebido pelo Senhor, Pai. Eu estou aqui, me coloca na situação dos teus servos. Sabe o que aconteceu? Aquele filho pródigo reconheceu: sou pecador, errei, fiz o que não devia fazer, era abominável a situação que eu me encontrava. Mas Deus, Pai, estou aqui. Se eu sou digno de ser um servo seu, me recebe então, Pai. Faz isso hoje, meu irmão. Faz isso hoje, minha irmã. Meu amado que me ouve, faz isso. Se humilha aos pés do Pai. Ele não vai te condenar por nenhuma prática do pecado se você se arrepender. Jamais. Jamais Deus vai te lançar no fogo se você se arrepender. Eu conheço diversos ex-homossexuais que hoje são pastores, que hoje são missionários, que têm filhos, que têm mulher há 20 anos e há muito mais do que isso. Eu conheço. E hoje sabe o que eles fazem? Recuperam homossexuais. Eles acolhem dentro da casa deles e ajudam eles a transformar quando eles querem. Deus, Ele te ama, meu irmão. Jesus te ama. Você acha que Jesus morreu na cruz para jogar todo mundo no fogo? Jamais. Morreu na cruz para ali ser manifesto a graça, para ali Ele então tentar trazer para você, na sua mente, e fazer você entender que agora você pode se arrepender, que agora você pode mudar. Agora você não tem só o perdão e não só a morada no céu, mas agora você tem uma nova chance de consertar onde você errou. Para isso Jesus morreu na cruz, para te dar essa oportunidade de você consertar onde você errou. Se você está caminhando de forma errada diante de Deus, em caminhos tortuosos, em caminhos abomináveis, ainda tem uma esperança para você. Ainda tem uma esperança. Já vi homicida
matou mais de 100 pessoas, se arrependeu, se converteu. Já vi homens sair da bruxaria, morreu com Cristo, morreu justamente porque ele entregou a vida para Cristo e permaneceu até o fim. A salvação consiste numa coisa, Jesus falou o quê? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera até o fim, e aí você será salvo. Se eu hoje voltar para trás, uma coisa é garantida: Satanás vai ceifar minha alma. Na primeira oportunidade, se eu voltar para trás, voltar para a vida errada que eu vivi na droga, pode ter certeza, o caixão me espera. Aquele que pega no arado não volta para trás mais não, porque o nosso inimigo é o nosso adversário, anda ao nosso derredor, ungindo, bramindo, como um leão, buscando aquele que possa tragar. Então nosso adversário é Satanás. Se eu voltar para trás, ele me traga. O leão está rugindo. Aqui ao meu derredor tem anjos que me cercam e me guardam. Por isso que muitas pessoas tentam me agredir aonde eu vou pregar e não conseguem. Não conseguem porque tem essa proteção. Mas se eu me separar de Deus, essa proteção não vai estar comigo mais. O leão, que é meu adversário, vai me tragar, vai me abocanhar. Por isso, meu irmão, persevera até o fim. Jesus está voltando. O dia do Senhor se aproxima. Está muito perto. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, aqui nesse lugar, fazer essa loucura de entregar a sua vida para Jesus? Quer fazer isso hoje? Entrega teus caminhos ao Senhor. Entrega teus caminhos a Ele, a Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o glorioso, o todo-poderoso, aquele que é, o que era e o que há de vir. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele, Ele o fará. Mais uma vez, tem alguém que quer entregar os seus caminhos ao Senhor? Eu vou fazer então uma breve oração daqui de onde eu estou. As pessoas que estão distantes, quiser fazer essa oração, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode fazer essa oração da onde estiver. Só basta repetir as mesmas palavras que eu vou dizer aqui. E a partir de agora, repita essas palavras, aqueles que querem entregar sua vida a Jesus Cristo e ter a Ele como seu Senhor. Repita assim: Senhor Jesus Cristo, aqui eu estou, escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de todo o pecado. Me ajuda a seguir os teus caminhos. Me ajuda. Se você então confessou essas palavras, você hoje se tornou um servo de Deus. E se descer a sepultura hoje, ainda hoje estará com Cristo no paraíso. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus venha ser no seu coração nesse dia de hoje. Foi um trabalho esse que foi feito pela vontade de Deus, algo que Deus colocou no coração, e esse trabalho tem 3 anos que eu venho realizando. É o mesmo propósito, só pregar a palavra de Deus, alertar aqueles que ouvem, porque o dia do Senhor vem aí. Vou fazer a última oração. Vou orar para acabar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora eu oro. Senhor, santifica-os na tua verdade, santifica-os na tua palavra. Vai de encontro a esses corações, Pai. Oh Deus meu, faz a tua obra nesse lugar, ao redor desse lugar e ao derredor, nos corações daqueles que estão secos, corações secos, porque a tua palavra, que é a água, não está ali penetrando. Deus, aqueles que estão famintos de tua palavra, Deus, ela possa trazer a saciedade. Senhor, produza frutos de arrependimento nesses corações. Quebranta, Deus, esses corações, tira a dureza do entendimento e do coração. Assim, Deus, conforme a tua vontade foi feita, a tua palavra foi pregada para a salvação daqueles que crêem, não para a condenação, mas para a salvação daqueles que dão ouvidos. E assim, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma noite maravilhosa, abençoada. A paz do Senhor Jesus. Na hora certa, mano. Durou tudo certinho. Ele tá filmando até agora, Tomara, né? Tá filmando? Tá, 48 minutos. 48 minutinhos. Tirou. Ei, varãozinho da abraço. Eu quero compartilhar com essa leitura. É muito grande, rapaz, maravilhoso. Aí, mano, você daqui tira ou deixa?
Vamos ligar aí você despede. Falar, né? Vamos ligar, eu vou despedir de você. Oh, aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aí, meus irmãos, o lugar que nós estamos aqui, ó, pregando aqui a palavra do Senhor aqui, ó. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria. Jesus, igreja do Senhor. Hoje Está o obreirinho do Senhor, irmão Paulo Henrique, tá pra cá, por causa da caixa. A palavra do Senhor foi pregada mais uma vez. Os irmãos estão vendo ali atrás, ali, ó. Ali atrás do salão. Ali tem muito homossexual. Aí eu senti no coração de pregar a palavra. E foi pregada a palavra, graças a Deus hoje foi bênção. Não tem perseguição. Será que Deus agradou? Não tem perseguição, né? Eu fico preocupado, né? Mas amém, irmãos. O Espírito de Deus testifica, né? A palavra foi pregada. E nós estamos numa praça aqui, ó. Que é a praça do Morado do Sol. Que tem eu achei que não ia ter ninguém, né? Porque hoje é o feriado, 7 de setembro, né? E ali é a feira ali que nós costumamos pregar ali, ó. Aquela feira ali é a feira de sexta que nós costumamos pregar, onde o povo fica bravo também. E ó, o milagre que aconteceu aquele dia, que eu falei que o som espalhou todinho, foi aqui, ó. Tava pregando lá, ó, naquele lugar lá, e o som veio até aqui, ó. Vocês veem o que Deus fez com uma caixinha desse tamanho aqui. Então é o sobrenatural de Deus agindo, né? Quando a gente tem poucas forças, né? Aí a gente precisa do milagre de Deus, né? Deus abençoe, fica na paz.